Olá! O Legislativo do Futuro começa hoje uma série especial sobre a legística e os impactos sobre a produção e eficiência das leis no cotidiano das cidades, dos estados e dos países. Para falar sobre o assunto, conversa com a gente, direto de Lisboa, o Dr. Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático e presidente do grupo Departamento de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, coordenador científico do Centro de Investigação de Direito Público e consultor do Centro de Competências Jurídicas da Presidência do Conselho de Ministros de Portugal. E aqui no estúdio, grande prazer em receber também a doutora Ieda Pires, que é procuradora da Câmara Municipal de São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de ambos. Doutor Blanco, imenso prazer em tê-lo conosco nesse programa. Um prazer também todo meu. Aliás, revejo com alguma saudade o ano de 2019, onde eu estive precisamente na Câmara Municipal de São Paulo, tratando do assunto, enfim, que nos é caro, que é precisamente a logística dos nossos dois países. Portanto, é sempre um gosto retornar, embora fosse mais estimulante estar aí convosco em pessoa. Mas, sendo assim, falaremos à distância. Com certeza, doutora Ieda, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco no Legislativo do Futuro. Eu que agradeço, é um prazer novamente. Bom, vamos começar então esse nosso bate-papo sobre a legística, né? Porque é um tema que eu acho que precisa ser muito tratado hoje em dia nas questões políticas, né? Professor Blanco, eu acho que para começar, nem todo mundo sabe o que é legística. Explica para a gente o que é essa terminologia, porque o senhor é um dos precursores, né, na Europa. Não, isso também é um pouco exagero, não sou precursor, não, limitamos-nos, no fundo, até a seguir as melhores práticas que existem na Europa sobre a matéria, seguimos mais ou menos bem. No fundo, a logística é um ramo da ciência da legislação que estuda aquilo que são não só os métodos, mas também as técnicas que visam garantir que se legisle melhor, que se façam boas leis. E como utilizando técnicas que assegurem, no momento em que se concebe a lei, em que se está a pensar em criar uma lei, no momento em que se está a redigir e a fazer a lei, e no momento em que se está a fazer um controle de qualidade daquilo que se redigiu, antes de se publicar a lei, saber se realmente, através destas técnicas de concepção, de feitura e de controlo, a lei tem aptidão e qualidade para preencher os objetivos que presidiram precisamente à sua criação. No fundo, saber se as leis que estamos a conceber vão atingir adequadamente os seus objetivos. Muito Isso bem. é logística. Muito bem. Doutora Ieda, nesse sentido, né, que o doutor Blanco comentou, como é que está a legística aqui no Brasil? Excelente. Justamente conforme o professor relembrou, em 2019 nós tivemos a oportunidade de recebê-lo aqui para o primeiro Congresso Luso-Brasileiro de Legística, inclusive em homenagem ao professor Carlos Blanco, que disse que a gente estava exagerando ao falar que ele foi um dos primeiros a estudar o assunto na Europa, mas não é exagero não, o professor tem um livro de legística que é citado em trabalhos mundo afora, enfim. Aqui no Brasil, eu acho que a gente está cada vez mais caminhando para ter um arcabouço, né, desse estudo da legística, de forma a realmente possibilitar melhorias, né, na elaboração das leis e até mesmo na verificação da eficácia ou não das leis. Aqui, especificamente na Câmara de São Paulo, Elis, nós instituímos desde 2018, portanto, quando o professor esteve aqui, era muito recente, o nosso portal da legislação paulistana, hoje com muito mais robustez, um banco de dados com muito mais leis e normas do que comparado em 2019, que tinha só um ano. Além desse portal, onde a população pode verificar a legislação sistematizada e atualizada, nós estamos ainda dando alguns outros passos. Por exemplo, foi protocolado aqui na Câmara um projeto de iniciativa da mesa para instituir no âmbito do município as regras para uma legística formal melhor, ou seja, uma norma no âmbito municipal que vai repetir, reproduzir
dando as características municipais, a lei federal que nós temos, a 95/98, que é um marco no Brasil para a legística. Tá vendo, doutor Blanco? Interessante, né? Estamos seguindo num bom caminho, pelo menos, segundo a doutora Ieda explicou aqui pra gente, né? Mas eu gostaria que o senhor explicasse pra gente o seguinte, a legística, né, ela utilizou-se da contribuição de outras áreas, não é mesmo? Como economia, ciência política, para estabelecer suas bases científicas. Isso é fundamental, na sua opinião? Não, a logística, no fundo, recolheu contributos de diversas áreas. Por exemplo, a logística material, que envolve sempre, muitas vezes, um processo complexo, uma análise de custos, benefícios, riscos, que uma lei, estou a falar numa análise prévia, que uma lei pode gerar, utiliza, obviamente, a ciência matemática e a ciência económica. Aliás, são econometristas que realizam muitas vezes estas análises prévias a nível de custo-benefício, custo-eficácia, ou até aquele mecanismo de avaliação de impactos administrativos que foi criado na Holanda, que é o Standard Cost Model. Portanto, obviamente que a logística material é tributária da economia. E mais concretamente até da econometria. Depois também temos a tributária do direito administrativo, porque se fazem análises de impacto administrativo, saber se uma lei, por mais bonita, mais apetecível que seja e mais bem redigida, tem aptidão a ser adequadamente executada, porque podemos ter uma lei magnífica e não termos uma administração competente para a executar. Portanto, a avaliação de impactos administrativos tem muito a ver também com o próprio direito administrativo e com as estruturas administrativas de execução da lei. Finalmente, a legística implica, logo à partida, na chamada legística material, mas também na formal, uma teoria, também é tributária da ciência política, da teoria da decisão. No fundo, uma lei é uma decisão. É uma decisão que, digamos, é tomada depois de haver uma objetivação daquilo que se pretende saber e atingir um objetivo através da lei e, portanto, todo o aspecto decisionístico da produção de uma norma entronca também nessa área da ciência política, da sociologia, que tem a ver com, enfim, a teoria da decisão. E, portanto, podemos dizer que a logística é, enfim, uma ciência autónoma, uma área científica autónoma que ganha enfim, e avança em função também de contributos de outras áreas científicas. Portanto, tem razão quando diz isso mesmo, mas ganhou a sua própria autonomia. São as contribuições das outras áreas, não é, doutora Ieda? Que isso é fundamental, especialmente porque sempre vivemos em momentos de transformações políticas, né? Ah, com certeza. E fundamental, inclusive, para que se consiga criar critérios onde se possa fazer essa análise, conforme o professor falou, este programa, né, este estudo que foi desenvolvido na Holanda, que em Portugal também tem um nome, Quanto Custa, não é, professor? É chamado quanto custa. Sinceramente, o quanto custa na parte da avaliação dos impactos administrativos da lei em informação. Portanto, é uma análise prévia. Antes de termos lei, estamos aqui com uma espécie de framework daquilo que vamos fazer e depois temos que fazer uma avaliação prévia dos impactos. E um dos impactos tem a ver com a administração, com os chamados impactos administrativos e de custos administrativos. Quer saber, esta lei vai criar mais burocracia ou menos burocracia? Vai criar mais encargos administrativos às empresas ou não? Vai ou não criar também mais custos e mais procedimentos na atuação do Estado ou vai reduzi-los? E para as pessoas? Também vai, de alguma forma, criar mais encargos ou vai criar mais benefícios para as pessoas? Bom, há realidades, não todas, que podem ser quantificadas através do Standard Cost Model. O nosso programa Quanto Custa, de alguma forma, incorporou o Standard Cost Model e adaptou-o à realidade portuguesa. Mas julgo que, quanto aos efeitos, eu penso que os efeitos são razoáveis, segundo uma avaliação intercalar feita pela OCDE. Mas, obviamente, que há muito que pode ainda ser feito nessa adaptação.
E, doutora Ieda, é interessante isso, porque isso demonstra, né, que a lei, quando surge, ela precisa levar em consideração esses impactos, né, tão importantes na vida do cidadão, né? Então, esse estudo da legística se torna fundamental. Esse quanto custa, né, que o doutor Blanco explicou para a gente agora um pouquinho mais aprofundado com relação de como funciona. E a gente tem isso parecido aqui no Brasil? Ainda estamos engatinhando? Qual que é a sua visão disso? Estamos engatinhando. Nós temos, lógico, uma avaliação de impacto, mas é meramente formal, né? Do impacto orçamentário e, claro, tem lá uma definição de valor, mas esse programa, o Standard Cost Model e o quanto custa, eu acho que ele aprofunda essa análise prévia da lei. Claro, não é dirigida a toda a lei não teria necessidade, até porque leis de baixo impacto não teriam necessidade. Mas aqui no município, por exemplo, a gente sabe que 30%, né, segundo um estudo que nós fizemos, num projeto de pesquisa junto com a Universidade de São Paulo, nós sabemos que cerca de 30% da produção legislativa municipal são leis de impacto. E essas leis, com certeza, necessitariam dessa análise prévia e dessa avaliação de quanto custará para o Estado, mas também quanto custará para quem vai ser impactado pela lei. Mas eu acredito que a gente está caminhando, né? Estamos aí há poucos anos, né, no conhecimento, no estudo, aprofundando a legística e com a colaboração, que sempre nos atende super bem, do professor Blanco, enfim, eu acho que a gente vai conseguir chegar lá. Tá certo. Bom, eu vou pedir agora um pouco a licença do doutor Blanco, também da doutora Ieda, para realizar um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna com o programa Legislativo do Futuro.